vamos começar falando um pouquinho sobre a ferramenta Draw.io e nós vamos daqui a pouquinho para o meu computador, onde eu vou mostrar na prática o uso dessa ferramenta incrível. Bom, e rapidinho antes de irmos para o meu computador, por que é importante você aprender a utilizar uma ferramenta, tá? Como essa, como o Draw.io. Por que é importante? E eu falo para você o seguinte, o Draw.io e qualquer outra ferramenta de diagramas, ela é fundamental para um profissional de tecnologia, porque o profissional de tecnologia tem muita dificuldade em se expressar. E é aí que entram os diagramas, as visões. O profissional de TI que sabe criar visões, o que acontece? Ele consegue trazer um engajamento maior para as outras pessoas. Ele consegue não só ele mesmo entender melhor a ideia, né? O conceito ali, a ferramenta, a solução que ele está idealizando, ele entende melhor quando ele desenha. E não só isso, ele consegue passar isso com uma facilidade muito maior para as pessoas que vão utilizar esse diagrama posteriormente. E sabe uma parada muito louca que acontece quando você desenha? Acontece o seguinte, os profissionais, os outros profissionais, às vezes de segurança, de infraestrutura, de QA, eles conseguem contribuir com o seu desenho. Eles acabam entendendo melhor, né, como o engajamento é maior em uma explicação com diagrama, o que acaba acontecendo? Esses profissionais, eles vão acabar lembrando e vendo coisas, né, através do desenho, que talvez em um primeiro momento eles não teriam visto. E só lá no final, na hora de fazer uma publicação em produção, queria se pegar, né, aquele ponto. Então o desenho ele também ajuda nesse sentido. Como o engajamento é maior, se antecipam problemas, isso já é trazido, né, para a mesa ali na hora do desenho, para que a solução já saia, né, com o máximo de pontos pensados possível. E agora chegou a hora de irmos lá para o meu computador, onde eu vou mostrar essa ferramenta, eu vou mostrar tudo. Como que você faz o download dela, ou como que você utiliza ela online, que também é possível, e todos os truques e segredos ali para utilizar o Draw.io. Então vem aqui comigo para o meu computador, vamos explorar essa ferramenta em detalhes. Bora lá! Legal, então esta aqui é a URL do Draw.io. Basta você colocar o https app.diagrams.net. É só isso, tá? E se você vier aqui no Google, tá? E colocar aqui na barrinha de pesquisa Draw.io, você vai ver que ele também vem para cá. Vem para automaticamente, né? Ele direciona para o app.diagrams.net, tá bom? E se você quiser baixar essa ferramenta da internet, você pode utilizar o Homebrew, caso você não conheça. Também é só colocar Homebrew no Google aqui, tá? Aqui na barrinha de pesquisa, se colocar aqui Homebrew, e ele vai trazer pra gente, o primeiro link aqui do Google já é o Homebrew, tá? E aí aqui ele ensina para você como instalar o Homebrew, tá? Tem aqui os comandinhos para você instalar no Linux, no Windows, no macOS, funciona. Aqui no meu caso estou trabalhando com macOS, tá? E eu vou deixar aqui no link o endereço do Homebrew aqui, que tem o comando certinho para você baixar o Draw.io. Eu não vou utilizar aqui na versão web, tá? Eu vou utilizar ele na versão app instalada, que tem para todas as plataformas, mas você também pode utilizar via web e é igualzinho, não muda nada, tá bom? Bom, e aí para instalar via Homebrew, ele tem o comandinho direto aqui, tá? Que você pode copiar e só executar no seu terminal, abrir a janelinha Command do Windows, ou terminal do Mac, ou terminal do Linux, e colar esse comandinho aqui. Ele vai instalar para você. Caso você não tenha Brew, né, aí precisa instalar o Homebrew. E este aqui é o Draw.io. Bom, vamos lá, vamos falar o que nós temos aqui dentro do Draw.io. Antes de mais nada, nós temos aqui em cima uma barrinha de ferramentas, tá? Onde nós podemos dar zoom aqui, para maior ou para menor, isso infere só aqui nessa área onde nós temos o nosso diagrama propriamente dito, tá? Nós temos desfazer e refazer, o excluir aqui, né, para apagar o diagrama inteiro, tá? Questões aqui de organização de posições, pintura, tá? Para você pintar rapidamente seu diagrama, colocar contorno, sombra. Nós temos aqui também as setinhas, tá? Os conectores que a gente pode colocar aqui automatizado. O maisinho aqui, ele possibilita que você adicione as formas básicas. E aqui é para você adicionar uma tabela, tá? Construir aqui uma tabela. Já deste lado aqui nós temos as formas que a gente pode adicionar. Formas para diagramas da UML, por exemplo, tá? Entre outras formas aqui.
E do lado de cá nós temos as propriedades. No caso aqui, são as propriedades da nossa tela, do nosso diagrama como um todo, tá bom? E aí, cada objeto que a gente colocar e selecionar aqui, vão mudar as propriedades aqui, tá bom? Então nós temos aqui as propriedades gerais e as propriedades relacionadas a estilo. No caso do nosso diagrama, do papel aqui como um todo, eu posso, por exemplo, remover a minha grid, tá? Ou adicionar a grid aqui, posso mudar a cor da minha grid, tá? Se eu quisesse colocar mais escura essa grid, eu poderia. Se eu quiser colocar aqui, né, sem grid nenhuma ou mais clarinho, eu posso, tá? Se quiser colocar uma outra cor, um tom aqui meio de amarelinho, tá? Tem quem goste de fazer isso aqui, tá? Pode também. Uma outra parada bem legal que nós temos aqui é a questão de podermos utilizar o Dark Mode, tá? É só vir aqui em Extras, Aparência, né? Appearance aqui, se tiver em inglês, e Dark. Fica super estiloso, eu curto demais trabalhar dessa forma. E uma coisa que é legal também, que o Draw.io deixa você salvar localmente, tá? Se você der um file ou Command S ou Ctrl S, né, se estiver no Windows, Command S no macOS, né? E aí uma coisa que é legal aqui é que você pode salvar ele tanto no seu computador, tá? Direto aqui no seu computador, como você pode colocar ele na nuvem, tá? Em qualquer nuvem, no iCloud, no Dropbox, você pode colocar no Google Drive, tá? Então você pode colocar em qualquer tipo de driver, tá? On cloud, bem legal isso. Ou pode salvar local, ele possibilita também. Bem, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o que dá para fazer com esse brinquedinho aqui. E o que é possível criarmos com essa ferramenta? Que tipo de diagrama é possível criarmos? Na verdade, uma infinidade de tipos de diagrama, mas os principais, vamos lá. MDL, que é o que a gente mais trabalha aqui no nosso canal e que nós mantemos hoje, né? Atualmente a Arc é que mantém o MDL. Nós conseguimos fazer diagramas de UML, de C4, de BPMN, conseguimos fazer wireframes, aqueles desenhos de telas, né, para que o usuário aprove o nosso projeto. Fluxograma, aquelas formas que tipicamente a gente aprende na faculdade, aqueles diagramas de faculdade, a gente também consegue fazer utilizando o Draw.io. Conseguimos fazer MERS, né, aqueles diagramas para camada de dados. Entre muitos outros, eu já vi pessoas fazendo até desenho de arquitetura corporativa utilizando o Draw.io, embora não seja a melhor ferramenta para isso, mas eu já vi pessoas utilizando essa ferramenta para esta finalidade também. E uma parada que é importante é você definir aqui o tamanho, tá, da sua página. O tamanho da página é onde você vai colocar, que é o espaço que você tem, tá, para colocar os seus diagramas. Isso vai inferir principalmente na impressão, no momento que você for imprimir o seu diagrama. Então, se você tiver aqui a necessidade de imprimir em folhas pequenas, é legal você trabalhar aqui com A4, por exemplo, que é o padrão, né? É o tamanho default ali de páginas para impressão, tá? Isso aqui vai ficar, até na hora de visualizar a impressão, vai ficar melhor para sua impressora. Agora, para diagramas maiores, aqueles que se você também for imprimir, for poder colocar, né, numa impressão bem grande, eu gosto bastante de trabalhar com A0, tá? O A0 aqui é uma folha bem grande mesmo, você tem bastante espaço para fazer os seus desenhos, isso é bem legal. E aí dá para você colocar aqui várias páginas, tá? Não necessariamente você precisa trabalhar com um único diagrama. Eu gosto de organizar por projetos, então tem um projeto novo, eu vou lá e tudo que eu tenho naquele projeto, todos os diagramas que eu tenho, eu trago para cá, eu vou colocando aqui as abinhas aqui, tá? Com cada diagrama daquele mesmo projeto. Fica tudo organizadinho, né? Eu coloco as visões mais importantes no começo, as que o time mais vai utilizar, né? E deixo para o final aquelas que são menos utilizadas ou que não são perenes, tá? Às vezes até coloco as que não são perenes no comecinho, né? Ou seja, uma especificação técnica, por exemplo. Às vezes eu coloco ela aqui no comecinho, porque o time vai utilizar mais, né? E depois eu vou movendo isso para o final à medida que vai fazendo sentido, né? Qual que é o diagrama que eu mais estou utilizando, eu trago ele para ser o primeirão aqui. E você pode colocar quantos você quiser, aqui não tem uma limitação de quantidade de diagramas. Eu, pelo menos, não cheguei no limite. Acho que eu trabalhei com um projeto com mais de 30 diagramas e funcionou de boa. E olha só aqui, esta ferramenta é a que nós utilizamos para gravar os nossos vídeos. E para as próximas aulas, a gente vai ter uma sequência de aulas explicando para você como que trabalha com vários tipos de diagramas, e essa ferramenta vai ser a que nós vamos utilizar, pelo menos para a imensa maioria delas, tá? E é por isso que é bem legal você aprender todos esses truques que eu estou ensinando aqui para você conseguir
extrair o máximo dessa ferramenta e aproveitar também os próximos conteúdos, as próximas aulas, onde eu vou trazer tudo em detalhes para você, tá bom? Bem, vamos falar um pouquinho sobre alguns dos elementos, tá? A gente utiliza bastante esses elementos convencionais e pequenos segredos aqui para a gente trabalhar com eles. Então, ó, uma coisa que é legal é a gente tentar padronizar o tamanho dos elementos, tá? Então imagina que eu vou trabalhar com quadradinhos por algum motivo, tenta deixar esses quadradinhos sempre com o mesmo tamanho, tá? E como é que a melhor maneira que você tem de fazer isso? Você pode pegar esse quadradinho aqui e dar um Command D ou Ctrl D. Ele duplica o seu quadradinho. Outra coisa que é legal, manter a distância. Então, se você utilizar a grid aqui, né? Deixa eu mudar a cor da nossa grid, que ela ficou bem invisível aí. É que agora ficou ruim, né? Deixa eu colocar uma grid mais cinzinha aqui. Bom, vamos lá. Aqui tá dando para ver que o nosso elemento, né, ele tem um tamanho específico aqui que cobre exatamente aqui, ó, é um 3x2, tá vendo? 3 quadradinhos desses maiores por 2 aqui menores, né? Aliás, 2 do mesmo tamanho. Então, eu consigo dar um espaço de um quadradinho desse grande aqui, tá? Entre uma ferramenta e outra. E aí, eu consigo ter uma certa harmonia dos meus desenhos, tá bom? Essa setinha que ele mostra aqui, ele é para você já adicionar um outro elemento, ó, por exemplo, um círculozinho. E ele já faz um link entre os dois, tá? E aí você fala, poxa, não quero essa setinha, quero mudar a setinha. É para isso que serve esse painel aqui do lado, tá? Você pode mudar aqui para qualquer uma das setinhas aí, praticamente de todas as notações a gente tem aqui, né? Então tem setinha aberta, setinha completa aqui ou semi-completa, né? Círculo, pro MDL a gente tem lá o Always Link, composição, a gente tem aqui um outro elemento de composição também, né? A gente tem herança, tá? Essa aqui na verdade é para interface, né? Mas a gente consegue o elemento da herança aqui também, né? Esse carinha aqui é para herança, tá? Então você pode usar diversos conectores e tem inúmeras opções aqui, tá? Em relação ao nosso conector, você pode colocar aqui traçado, pode colocar ele bem pontilhadinho mesmo, tá vendo? Que mais? Dá para você facilmente também organizar esse cara, ó, puxando ele para o lado, ele já traz para você aqui organizado, tá linkado de uma forma automática, então é bem legal. E eu aconselho muito, tá, que você mantenha uma certa coerência, tanto no espaçamento dos elementos, tá vendo que aqui eu coloquei um quadradinho desse, ó, mantém igual. E deixa todo mundo com a altura aqui de 2 quadradinhos, tá? Isso vai ajudar você a fazer um diagrama mais harmonioso, né? Ele vai ficar melhor. O que eu tô querendo dizer com isso, né? O diagrama, ele pode ajudar, mas pode também te atrapalhar. Se seu diagrama ele for todo desorganizado, bagunçado, ele vai parecer como se fosse um caderno, né, de um aluno ali cheio de garrancho, né? E aí quem quer olhar aquilo? Acho que na época de escola, se você for lembrar ali, né, você pegava aquele colega que tinha uma letra feia, né, toda cheia de garrancho, ou putz, você nem queria emprestar o caderno quando faltava da aula ali, né? Já você preferia pegar de quem, né? De quem tinha uma letra bonita ali em geral, né? Meninas ali com né, um capricho, um zelo ali com caderno e tal. Eu, pelo menos, gostava, né, de emprestar de pessoas que tinham letra que eu conseguia entender a letra, né? Então, para um diagrama não é diferente. Se você tiver aqui um diagrama feio, desalinhado, com as setinhas cruzando umas por cima da outra, nossa, fica caótico o seu diagrama, né? E aí você vai acabar não criando, né, o engajamento que você gostaria de criar, tá? Que é um dos principais pontos de estratégia aí. Bom, outra coisa, uma vez que você já tem a setinha default ali, o formato da setinha que você quer, você pode dar um Ctrl D nela também, e aí você pode utilizar ela, a mesma, né, setinha já estilizada, para fazer as demais conexões. E aí é só você puxar aqui, tá? Que ele vai alinhando. Se bem que eu não gosto muito, tá, de utilizar essa setinha desse jeito, porque acaba ficando difícil de você conseguir aqui ajustar exatamente e deixar a pontinha correta. Eu costumo colocar direto esse elemento, tá? A setinha daqui. E essa aqui depois eu consigo, inclusive, né, duplicar ela e da mesma forma. Só que essa aqui ela não é automática ali, ela não tá com o direcionamento, o ajuste automático, tá? Isso facilita bastante na hora de você montar os seus diagramas, tá? Então eu particularmente prefiro a setinha assim, tá? Colocar daqui.
E aí, de novo, ó, como eu falei, né, você consegue dar um Ctrl D. A única coisa chata do Draw.io é que quando você coloca em cima ali que você vai querer, por exemplo, duplicar o elemento, né, ele já coloca ali aquelas setinhas, às vezes você clica errado. Ah, uma outra dica legal, ó, é você utilizar a própria grid para você conseguir colocar aqui, ó, a sua setinha bem alinhadinha, tá vendo? Ó, retinha, 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 tá? Eu também não gosto e não recomendo que você faça estilos de linhas ali diferentes. E o que eu estou querendo dizer com isso? Imagina que eu tenho aqui tudo quadradinho, né, certinho, essas rotas quadradinhas, e do nada eu chego e falo, ó, legal, agora eu vou fazer a minha conexão assim, tá? Na diagonal. Já quebrou a harmonia do meu diagrama, se bem que aqui não tanto, né? Mas já quebrou a harmonia do meu diagrama. Ou eu coloco tudo assim, né? Quadradinho, fica muito mais bonitinho, muito mais organizado, né? Ou eu coloco tudo com linhas ali diretas, tá? Com linhas meio que tortuosas, vamos dizer assim, né? Você poderia puxar, por exemplo, esse carinha até a metade aqui, ó, e ele vai ficar meio na diagonal, né? Então você dá uma visão meio diagonal das coisas, né? E não quebra tanto a harmonia do teu diagrama, tá? Ele fica, ou fica tudo, né, meio na diagonal, ou fica tudo certinho, redondinho ali, alinhadinho. Eu confesso que eu prefiro deixar assim, né? Certinho, bem alinhadinho mesmo. E aí, se você precisa colocar um elemento dentro do outro, uma outra coisa que é importante aqui é você deixar padronizado também. Imagina que eu tenho aqui, sei lá, eu estou representando camadas aqui dentro. É legal você colocar os elementos com o mesmo tamanho, tá? E com o mesmo espaçamento, beleza? Isso vai ajudar também a ter uma certa harmonia o seu diagrama aqui, tá? Aqui a gente até poderia colocar, ó, um quadradinho maior, que não dá, que ele não tem exatamente o tamanho, não vai dar, né? Aqui vai ficar com esse tamanho aqui mesmo. A gente poderia aumentar um pouquinho ele para cima, né? Mais um aqui para cima. Aí teria que aumentar todo mundo mais um para cima, né? Assim. Isso faria com que a gente pudesse... Aí aqui é um para o lado e um para baixo. Isso faria com que a gente pudesse, por exemplo, colocar mais um desse carinha aqui, né? Na verdade, não. Daria pra gente aumentar um pouquinho esse e um pouquinho esse, ó. Para colocar mais um, teria que aumentar mais um ainda, né? Então aí tudo vai do seu diagrama mesmo, e continua dando para você alinhar aqui pelas linhas aqui, né, do nosso diagrama, da nossa grid. E essa grid, depois você pode excluir ela, tá? Na hora que você for fazer impressão, por exemplo, ou na entrega final, você vai lá e, como a gente explicou, ó, tira a grid. Vai ficar mais bem organizado o teu diagrama, beleza? Bom, bora lá. Voltando aqui para o nosso diagrama, vamos falar agora sobre colocar cores aqui dentro. Eu recomendo, tá? Sempre gosto de recomendar, de colocar uma moldura por trás aqui do nosso diagrama. Vamos imaginar que eu estou fechando esse diagrama. Eu gosto de colocar esse carinha por trás, tá? E aí é legal a gente colocar aqui ou uma corzinha, no caso aqui o diagrama está todo escuro, né? A gente poderia colocar o diagrama, ele não sendo escuro, tá? Não é porque eu estou em dark mode aqui que o meu diagrama precisa ser. Se eu quiser, eu posso tirar a grid aqui, eu posso manter também, e posso mudar a cor aqui, tá? Posso setar que eu quero, sei lá, um diagrama mais claro, ó, branquinho, né? Aí eu vou precisar fazer toda uma mudança aqui no meu diagrama, né? Eu vou ter que mudar ele aqui para um estilo claro, tá? Mas o Draw.io, ele vai passar temas e tudo mais pra gente aqui, de acordo com um padrão de cores, né, ou dark ou light aqui, né? Então vamos trabalhar aqui desde o comecinho, né, com o diagrama em um padrão de dark mode, tá? Aí aqui nós podemos trabalhar com cores, tá? Tanto para um texto aqui, por exemplo, o título do nosso diagrama, esse título do diagrama, nós podemos colocar ele no topo, tá? Como que a gente faz isso? Vindo aqui em text, clicando nesse botãozinho aqui, tá? Dá pra gente aumentar o tamanho, e eu recomendo muito que você faça isso, tá? Deixe com um tamanho bem grande aqui para essa moldura, né? Explicando aqui o que é o nosso diagrama. E aí sim, aqui dentro você vai trabalhar com outras cores, tá? Como é que a gente tipicamente recomenda você trabalhar com cores? Para organizar o seu diagrama por grupos. Eu não gosto de colocar tipo um carnaval de cores sem nenhum objetivo, sem nenhum motivo ali de
claro, né, de colocar uma cor diferente. Eu gosto de trabalhar com cores no sentido de colocar ali um grupo, tá? Então, por exemplo, eu estou falando de uma camada de dados, eu coloco um amarelinho, uma camada de aplicação, eu coloco um azulzinho, uma camada de segurança, coloco um verdinho e por aí vai. E uma coisa bacana é que o Draw.io já traz aqui alguns pré-estilos, tá? Que você pode utilizar. Aqui tem alguns já preenchidos, até degradê, tá vendo? Tem algumas opções aqui bem interessantes que você pode colocar aqui e adotar para o seu diagrama, tá? Então, por exemplo, eu gosto bastante dessas cores aqui para o Dark Mode, tá? E aí uma coisa que é legal você fazer para dar uma diferença aqui entre essas caixinhas de dentro e as de fora, uma seria você pintar com uma cor um pouquinho mais clara, né? Você poderia pegar aqui e clarear um pouquinho a cor dele, tá? E outra coisa que você poderia fazer seria pegar a de trás aqui, por exemplo, e vir aqui na propriedade de opacidade, tá? Você pode vir aqui em Fill Opacity e colocar aqui, por exemplo, uns 40. Ele vai ficar bem mais escuro, tá vendo? Vai utilizar o preto aqui de trás e aqui dentro ficou mais clarinho. Então é um truquezinho aí para você manter a mesma tonalidade, né? Mas conseguir trabalhar com outras cores. É bem legal isso, tá? E aí para os outros elementos, tá? A não ser que seja uma outra camada aqui, vamos supor que isso aqui fosse uma camada diferente, uma camada de segurança, de serviço, se eu quisesse trabalhar com uma outra cor, eu posso também. Percebe que as cores pré-definidas aqui são bem legais, tá? Já dá para você trabalhar com elas. Eu gosto, como eu falei, né, dessas aqui em geral, tá? Fica bem vistoso o seu diagrama. E as setinhas aqui, eu também não deixaria branca, tá? Eu colocaria elas aqui respeitando a mesma cor que eu tenho aqui. Então, por exemplo, nesse caso, eu botaria aqui esse azulzinho, né, que eu acho que é o mesmo. Não é o mesmo não, mas é bem próximo. Você pode até roubar a cor ali, né, com o pincelzinho ali, com o conta-gotas aqui. Pode vir na cor exatamente no ponto. Essa ferramenta é muito rica, cara. Por ser web, é impressionante, né? E mesmo tendo, né, a versão de diagrama aqui também. E aí você coloca todos eles, ó. A cor que você escolheu, a última, ela já está aqui, ó, pré-definida, né? Ficou tudo igualzinho, ficou tudo padronizado. Na verdade, ele não pegou a última cor, não. Ali ele pegou a cor anterior. Deixa eu ver aqui. Era para estar. Vamos fazer o seguinte, vamos roubar de novo ali a cor. Vamos lá. Conta-gotas. E é fácil você chegar na cor, ó, porque você literalmente consegue ajustar bem, né, aquele círculozinho ali que mostra exatamente o pixel que você vai pegar ali, a cor. Então é bem legal, né? E o diagrama ele fica bem estiloso, utilizando, só de cara aqui, né, utilizando as sugestões aqui do próprio Draw.io. Fica bem legal, né? O seu diagrama ele ganha uma cara bem legal. E aí, se por acaso você quiser trabalhar com gradiente, ó, você pode também. Escolhe a primeira e a última cor, né? E o seu diagrama fica ali com degradê, né? Aí uma outra coisa que é bem legal a gente fazer, principalmente para essas formas quadradas, né, que ele suporta, para redondo ele não suporta, infelizmente, é você colocar aqui uma visão de vidro, o glass. Fica meio com uma impressão de que que os elementos seus são de vidro, tá vendo? Ele dá esse efeitinho. Fica bem bonito também, bem estiloso, tá? Principalmente para as formas de trás, ganha uma carinha ali de mais profissional ainda, né? Fica bem legal. Tá vendo que aqui a borda, né? Eu apliquei nesse elemento aqui, a borda ele deu um degradezinho aqui, dando uma impressão de que ela é de vidro, tá? Você também pode optar, principalmente para aqueles diagramas que são mais de rascunho, né? Aqueles diagramas que você fala, pô, esse aqui não é um diagrama perene. Eu, por via de regra, tá? Aí é uma coisa que eu faço, é gosto meu. Eu coloco, quando é um diagrama que não é perene, é um diagrama que é só para passar uma especificação e tem uma longevidade curta, né? Eu gosto de dar uma visão mais de rabisco. E quando é um diagrama que ele é algo que é perene, que vai ficar ali, né, para ser utilizado por segurança no futuro, por infra, por outras áreas, eu gosto de colocar, assim, mais sóbrio, né? Eu gosto de colocar ali com a versão final, com as linhas todas certinhas, assim. Então, como que a gente faz para dar uma impressão aqui de rabisco para o nosso diagrama? Eu posso selecionar tudo, tá? E marcar aqui, ó, stretch, tá? Ele coloca aqui tudo rabiscado, tá vendo? E aí a letra default aqui não fica legal. Tem que mudar também.
tá? Ficou estranho, tá vendo? Tá tudo rabiscado, né? E aí aqui o texto tá normal, né? É legal você usar essa fonte aqui, ó. Ela ganha uma carinha mais de rabisco, tá? E dá para você fazer muitas coisas aqui, tá? Você pode colocar, por exemplo, eu quero colocar mais destaque nessa caixinha. Você pode vir aqui, por exemplo, e mudar, ó, o estilo do traçado, tá vendo? Você pode mudar esse estilo aqui para sólido, né, que é o que estava, ou você pode colocar aqui em zigue-zague, né? Pode colocar aqui cross, tá? Fica, tá vendo? As linhas cruzadas, né? Então dá um destaque ainda maior, tá vendo como ele fica? E se você diminuir o tamanho da linha para 0, ele continua rabiscado, só que em uma visualização assim ele quase não aparece, ó, em 100% quase não aparece que ele é rabiscado, né? Que ele tá rabiscado. E fica bem legal. Alguns diagramas eu uso isso também. Eu boto 0 no tamanho da linha, né? E ele não tem espaço nenhum, ele fica todo rabiscado assim, parece que você rabiscou a lápis, tudo bem pertinho. E é como eu falei, esse tipo de diagrama, né, eu gosto de trabalhar com ele, mas para diagramas que são de dia a dia, né, que tipicamente vão ser ali descartados, né, vão ser utilizados, né, tem um propósito para fazer de repente uma implementação, depois eu vou descartar ele, né. Tá, então esse daí é a forma como eu utilizo, né, esse esquema de colocar ele rabiscado, né, ou colocar ele mais sóbrio, tá bom? Bom, 2 dicas adicionais aqui. Eu gosto muito e recomendo que você também adote essa prática, tá? De colocar uma assinatura aqui embaixo. Isso você pode colocar, escanear uma assinatura tua, ou no mínimo colocar aqui mesmo, tá? Um texto, ó. Você pode botar aqui um textinho e colocar o seu nome aqui, tá? Por exemplo. Por que, Pisani, colocar uma assinatura num diagrama? Né? O que a gente ganha com isso? Então, assim, ó, lembra que a gente está falando aqui de algo que talvez tenha um print screen, alguém vai bater um print, talvez alguém vai imprimir, né, e colocar ali, sei lá, em algum lugar, numa war room, ali numa parede, né, em um momento de crise, alguma coisa assim. Se tiver aqui embaixo a identificação de quem criou esse diagrama, todo o racional por trás, o porquê de cada caixinha, de cada decisão, você sabe quem foi aqui que pensou nisso tudo. Você consegue procurar essa pessoa e conversar com ela. Se você não tem essa informação, você fala, putz, quem pensou nesse diagrama? Talvez não tenha sido o Pisani, tenha sido outra pessoa. Então fica difícil depois de você envolver os idealizadores, né? Diferente de um código, por exemplo, que tem todo o histórico lá no GitHub, aqui você pode até ter, tá? No Google Drive, por exemplo, você tem ali o histórico, mas é mais difícil, é mais raro você até acertar isso. Isso porque, como eu falei, né, é algo que talvez você utilize num print, ou talvez você coloque esse diagrama numa tela ali, em um determinado momento, numa war room, enfim. Vai facilitar ter a identificação, tá? Outra coisa que eu costumo colocar nos meus diagramas é quando eu atendo um requisito arquitetural, por exemplo. Aí eu coloco aqui, né, por exemplo, na minha caixinha, vamos supor que essa caixinha fosse uma caixinha aqui de um back-end, né? É um back-end esse cara. Aí eu gosto de colocar embaixo aqui o requisito arquitetural que ele atendeu. RA, vamos supor que fosse 01 e 02 aqui. Aí lógico, né? Você vem aqui dar uma diminuidinha nesse cara, pode aumentar um pouquinho de repente o outro, tá? Pode alinhar esse cara, né? A gente gosta de colocar o texto todo aqui da forma, né? Em um caso como esse. No topo e aqui no cantinho, tá? Ah, ficou muito perto aqui do cantinho. Você consegue colocar espaço. Essa ferramenta é muito completa, cara. Você consegue vir aqui, ó, e colocar o espaço que você quer aqui, tá? Da direita, e em cima também, no topo também. E aí a gente vai deixar esse texto bem lá no topo, né? Alinhadinho, né? Bem próximo do que a gente tem aqui do lado direito, em cima também. Então, assim, fica bem legal, fica bem vistoso o nosso diagrama. Eu recomendo que a gente coloque sempre aqui qual que é o caso de uso que eu estou atendendo, de repente embaixo aqui desse cara, ou no cantinho, tá? Ou então, sei lá, eu estou atendendo um requisito de segurança, coloca na caixinha qual que é o requisito, né? Eu gosto de colocar um nome ali para cada requisito, ou para cada variável arquitetural, e a gente colocando isso, fica fácil de você entender o porquê daquela caixinha existir. Nem precisa perguntar para a pessoa que criou aqui o diagrama, né? Você já vai ter essa informação direto aqui. E aqui, quando você for fazer um diagrama bem específico aqui, tá? Por exemplo, vou fazer um diagrama da UML. Aí eu já não recomendo que você trabalhe com as formas default, tá? O MDL é bom para você trabalhar essas formas aqui, né? Tem todas aqui que você precisa.
Mas se você for trabalhar com UML, por exemplo, tem as formas da UML aqui embaixo, tá? Tem todas aqui. Você consegue fazer um modelo de dados, usando, né, um diagrama de domínios, por exemplo, de componentes, tá? Então tem todas as formas aqui da UML, tá? Para você fazer um diagrama de UML, beleza? Se você for fazer modelagem de dados, ó, tem também aqui um tipo específico, né, para você fazer tabelas, tá? E entidades em geral, tá? Então, assim, é legal você escolher o grupo de elementos coerente, né? De acordo com o tipo de diagrama que você vai fazer, porque o Draw.io te dá a liberdade total de você fazer do jeito que você quiser ali o diagrama. O grande problema acaba sendo esse, né? Que você precisa dominar, né, a anotação que você vai trabalhar para você não colocar elementos errados e não passar vergonha.